Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Cruzando as Conversas está no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net, também pelas redes sociais, @RDC TV Digital. O nosso programa também agora, junto com a programação da emissora, pode ser acompanhado em mais 6 cidades no Rio Grande do Sul, através do canal 524 da Claro Fibra TV. Estamos em Montenegro, em Guaíba, em Cachoeira do Sul, em Torres, Gramado e Canela. Não deixe de participar enviando a sua mensagem, a sua interatividade é muito importante para nós. Nós estamos em todas as plataformas e você pode encontrar as edições na íntegra do Cruzando as Conversas nos canais que mantemos, além do nosso podcast Cruzando as Conversas, que você encontra no Spotify, no Google Podcast, em todos os agregadores. Acesse www.rdctv.com.br, clique na aba Podcasts e encontre lá o nosso programa na íntegra para você assistir através do seu smartphone. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Eu vou abrir rapidamente o programa falando sobre a notícia que a jornalista Thaline Opitz divulgou no seu Twitter, relativo ao deputado Luiz Augusto Lara, do PTB. Ele foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral em decisão do ministro Alexandre de Moraes por abuso de autoridade, entre outras irregularidades. Cabe recurso da decisão, mas é um mau auspício aí para o deputado Luiz Augusto Lara. A informação foi publicada agora há pouco no Twitter da jornalista Thaline Opitz, que é do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Bem, o nosso programa de hoje vai examinar a agricultura, o agronegócio, o plano safra e a alta do preço de alguns itens essenciais de consumo que são, obviamente, reflexo aí da questão econômica. E nós temos um time de convidados. O programa vai abrir aqui com o economista-chefe do CDL de Porto Alegre, Oscar Frank Júnior, que já está conosco. Oscar, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Sempre uma alegria conversar com todos vocês da RDC TV. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Deputado federal Alceu Moreira também está conosco. Deputado, bem-vindo. Boa noite. Boa noite. É sempre um prazer estar com vocês, a possibilidade de conversar com vocês e todos os telespectadores que vão nos acompanhar nessa live. E na sequência nós teremos também as participações do deputado Beto Fantinel, que está aqui no estúdio conosco. Beto, tudo bem? Como é que está? Bem, Macalossi, uma satisfação estar contigo, com o Oscar, com o deputado Alceu, com o deputado Elton Weber e principalmente estar mais uma vez aqui na RDC discutindo temas importantes ao nosso Rio Grande. Deputado Elton Weber também está participando da edição de hoje do Cruzando as Conversas. Não sei se o deputado já fez conexão conosco. Deputado, tudo bem? Acho que o deputado Elton Weber ainda não entrou. Bem. Finel. Tá aí? Oscar e também ao Antônio da Luz. Um prazer estar com vocês e com todos os nossos telespectadores aí do programa. Muito bem. Depois, Antônio da Luz também estará conosco aqui, economista, para falar sobre esses assuntos. Eu vou abrir com o Oscar nessa primeira parte do programa. O Oscar vai ficar só na abertura e o tema dele é específico, é a questão do preço do óleo de soja, que subiu vertiginosamente, mais de 100%. Oscar, por que esta alta? Ela está vinculada na sua avaliação com o preço do dólar, o câmbio, que está num patamar altíssimo? Sem sombra de dúvidas. Então, para que a gente possa entender um pouco mais a respeito desse fenômeno, Guilherme, é fundamental a gente entender que a formação de qualquer preço dentro da estrutura econômica depende da interação entre as forças de oferta e de demanda. A gente também precisa compreender que essas forças elas dependem não só do que acontece hoje, mas das expectativas que os agentes econômicos carregam com relação ao futuro. Dito isso, se a gente for observar o comportamento da taxa de câmbio, que tu mencionaste agora há pouco,
a gente pode observar que a cotação saiu de aproximadamente R$ 4,00 no início do ano passado para algo em torno de 5,60, 5,70. Isso representa um ganho de rentabilidade muito grande para os exportadores, para quem comercializa as mercadorias no exterior. E uma vez que isso acontece, naturalmente o mercado doméstico acaba sendo menos abastecido. Isso significa, portanto, um preço mais alto. Pelo lado da demanda, nós temos aí a tendência de uma recuperação vertiginosa da economia global, sobretudo puxada, catapultada pela China, que é um grande demandante de commodities, que deve crescer mais de 8%. Estados Unidos também crescendo mais de 6%, até esse crescimento pode ser superior em função de todas essas medidas, desses pacotes de apoio, de estímulo fiscal que estão sendo aprovados, que podem ser aprovados ainda mais logo ali adiante. Então, diante dessa perspectiva de retomada significativa, os preços eles também acabam sendo pressionados. E também a gente precisa entender que nós estamos vivendo hoje um processo de recomposição do rebanho que acabou sendo dizimado em boa parte em função da peste suína africana, ou seja, nós tivemos aí diversos animais, diversos porcos que acabaram morrendo e que agora esse rebanho está sendo recomposto. E o farelo de soja é muito utilizado justamente para alimentar esses animais. Então, nós temos diversos fatores que acabam explicando por que a soja, tanto em real quanto em dólar, estão mais elevados nesse momento, e isso acaba, então, reverberando sobre o consumidor final lá na ponta e fazendo com que esses orçamentos familiares acabem ficando mais apertados no momento. Agora foi o óleo, mas não faz muito, o preço da carne também teve uma elevação considerável, né? Exatamente. Então, são basicamente esses mesmos fatores que acabaram por atuar. Então, nós tivemos aí essa desvalorização significativa da taxa de câmbio, que incentiva, então, portanto, a exportação em função desse ganho de rentabilidade. Nós temos também essa recuperação significativa da economia global e adicionando também um elemento que foi bastante notado, bastante percebido pelo consumidor final, Guilherme e todos que estão nos escutando agora, diz respeito também ao arroz. E eu teve aqui mais um fator que explica essa alta, que diz respeito ao fato de que a Tailândia, que é um grande produtor, um grande exportador mundial, acabou registrando uma quebra de safra. E o volume embarcado na safra anterior a essa foi o menor em 2 décadas. Então, isso significa, diante de uma restrição de oferta, também um preço mais elevado que acabou sendo sentido também pelo consumidor. Deputado Alceu Moreira, como é que o senhor acompanha esses aumentos todos ligados ao setor de produção agrícola, que eu sei que o senhor tem acompanhado, causa preocupação, porque obviamente isso afeta o mercado interno, né? Pois não, olha, a análise deste processo tem que ser feita olhando inclusive a geopolítica. Quando nós, no início do ano passado, junto com a Tereza Cristina, andamos pela Ásia, visitamos os países árabes, andamos pela Europa, nós estávamos abrindo mercado. É preciso lembrar, por exemplo, que o arroz teve 4 anos consecutivos com o preço de custo maior que o preço de venda. Grande parte dos produtores foram dizimados. Tiveram que sair da produção, quebraram com o silo cheio, produziram o melhor arroz possível, na maior quantidade possível, fizeram tudo que era possível de manejo, transporte adequado, tudo correto, mas mesmo assim o preço era menor que o preço de custo. O que aconteceu foi que grande parte dos produtores pararam de plantar. E aqueles que ficaram plantando começaram a utilizar a rotação de cultura, ocupar parte da sua propriedade para plantar soja, porque o soja consorciado com arroz na rotação de cultura gera grande produtividade com arroz por eliminar os insos e poder produzir em grande quantidade pela profundidade da raiz do soja na oxigenação do solo. Então nós temos, na verdade, um conjunto. Quem pôde fez esse processo. Hoje nós temos o preço do arroz elevado, não é só por causa da questão da produção da Tailândia, é que nós também temos um consumo interno na faixa de 11,5 a 12 milhões de quilos de arroz e vamos produzir em torno de 9 milhões de toneladas. Por quê? Porque grande parte dos produtores, como disse, foram dizimados e a área ocupada neste momento com arroz, em virtude da divisão com soja, é menor. O que isto significa?
que nós teremos, por exemplo, a metade sul do Rio Grande do Sul, que vai colher nessa safra, em valores monetários, 2,5 vezes o que ela colheu há 3 anos atrás. O valor de moeda circulante do Alegrete de Bagé será 2,5 vezes no arroz do que foi a safra de 2 anos atrás. Isto vai reforçar demais a nossa economia, ainda mais combinado com um ano que foi bom para o trigo, que se avizinha o inverno, um ano muito bom para o trigo outra vez. É bom que se perceba que o trigo no Rio Grande do Sul, em alguns momentos, ele era utilizado apenas como cobertura de solo, para proteger o solo contra as chuvas. Hoje, o preço do trigo permite que se plante trigo da melhor qualidade. Isso gera rentabilidade e vai aumentar enormemente a produção. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque todos os setores do Rio Grande do Sul estão absolutamente aquecidos. Está o setor de frango, o setor da suinicultura, com dificuldade por causa do custo da ração, mas eles estão absolutamente aquecidos como mercado comprador. E nós temos o arroz, temos o soja com a maior safra de todos os tempos, e isso não tenha dúvida que os produtos como commodities vão acabar por elevar o preço que já tem hoje. Imagina o cara estar colhendo uma lavoura fantástica de soja com preço de 160 na safra. O cara está produzindo arroz com a melhor qualidade possível, porque ele já no ano passado ele teve esses preços, ele não tinha mais o arroz para vender, mas ele já sabia que os preços estavam na volta de R$100, R$90. Só que isto, pessoal, é uma rentabilidade invejável e, portanto, ele certamente produziu neste ano com todos os ingredientes possíveis para ter uma grande safra e ele terá rentabilidade, ele vai botar dinheiro no bolso. E isso significa que vai remobilizar nossa economia. Ele vai comprar implementos novos, máquinas novas, ele vai construir casa, ele vai consumir. Isto aquece a economia do Rio Grande do Sul. Aí alguém me diz, mas como é que fica o consumidor nesse processo? Meu amigo, quem dera eu tivesse uma prateleira cheia de caixinhas, que eu pudesse imediatamente mudar o preço de custo e o preço de venda para ter esse processo. Para poder regular preço interno, é preciso ter mercado regulador, precisa que a nossa Conab tivesse estoque regulador do processo, que ela não tem estoque algum. Então não há preço de regulação. Se tu tem uma oferta de produto muito maior do que a produção, o preço sobe. Sim. Ou tu tem o caso da China consumindo soja e milho em grande quantidade. Por último, uma questão para encerrar esse primeiro momento que estou com vocês. Daqui para frente, em qualquer mesa de qualquer país, onde se vai tomar decisão política de alimentar a sua população nos próximos 30 anos, tem que reservar uma cadeira para o Brasil. Ninguém conseguirá alimentar seus povos em todo o mundo sem levar em consideração o Brasil como produtor de alimento. O que significa que nós temos grande autoridade, não significa dizer que nós tenhamos que ter arrogância, prepotência, coisa nenhuma, mas que nós temos muito mais janelas de mercados abertas, com certeza teremos. Antes de a gente prosseguir na pauta, eu quero mais uma vez ouvir o Oscar Frank, porque também temos que liberá-lo. A participação hoje dele era pontual em relação a isso. Eu gostaria das impressões do Oscar em relação à fala do deputado Alceu Moreira. Oscar. Bom, é importante a gente ressaltar que, de fato, existe uma expectativa de ganhos de rentabilidade, ou seja, do valor de venda dessa safra bem representativa em relação a 2020 e 2021, isso naturalmente é importante, só que fica um alerta com relação àquilo que vai ficar de fato para o produtor e o que isso também significa do ponto de vista do crescimento econômico, ou seja, do valor adicionado, ou seja, aquilo que representa a diferença entre o faturamento menos as despesas, menos os custos. Se por um lado a rentabilidade de fato está assim bem elevada, nós temos uma boa perspectiva com relação a isso, esse efeito sobre o que fica para o produtor, sobre o crescimento econômico do nosso estado, acaba não sendo tão magnânime em função justamente da alta dos custos que ocorreu ao longo também de 2020 e também de 2021, muito por conta da desvalorização cambial, uma vez que diversos insumos necessários, diversos custos relacionados a defensivos, a adubos,
implementos, eles são importados, ou seja... Agora, não me parece que a banda cambial vai cair tão drasticamente nos próximos tempos, né, Oscar? Eu acho que nós teremos que nos acostumar com um dólar num patamar mais elevado, né? As perspectivas estão apontando justamente para isso, viu, Macalossi? No sentido de que a gente deve ter um período suficientemente longo de câmbio mais desvalorizado. Também muito por conta, claro, aqui são diversos fatores que atuam para explicar isso. Por um lado interno, nós temos os nossos próprios riscos relacionados à questão política, à questão fiscal, à evolução das próprias perspectivas de crescimento econômico, enquanto lá fora o cenário ele se tornou bem mais desafiador para as economias emergentes em função dessa aceleração que deve ocorrer justamente nos países desenvolvidos, sobretudo com relação à economia americana. Então, nós temos políticas fiscais e monetárias muito expansionistas que estão despejando grandes quantidades de liquidez, de dinheiro na economia americana e também em outros locais, e isso tem suscitado dúvidas da parte dos investidores de que haverá um processo de alta da taxa de juros antes do antecipado, e é por isso que a gente tem observado aqueles rendimentos dos títulos da dívida americana subindo. Quando esses rendimentos estão mais altos lá fora, isso representa um incentivo para que os capitais saiam aqui de países emergentes como o Brasil e migrem lá para fora, migrem para o exterior. Isso significa, então, menos dólares, taxa de câmbio mais elevada. Então, a gente precisa entender um pouco desse cenário também do que está acontecendo lá fora para trazer um pouco de perspectiva, não só com relação à rentabilidade, mas também pelo lado dos custos, que é algo fundamental se analisar também. Oscar, muito obrigado pela tua participação hoje aqui no Cruzando as Conversas. Hoje foi mais pontual, Oscar volta em outra oportunidade aqui para fazer análise econômica. Um abraço, obrigado. Maravilha, Guilherme. A CDL Porto Alegre está à disposição de todos. Muito obrigado pelo convite. Até a próxima. Muito bem. Bom programa a todos. Muito bem, prosseguimos aqui com o deputado Alceu Moreira e os deputados estaduais Beto Fantinel, Elton Weber, e nós temos também o economista Antônio da Luz, que eu não sei se já entrou, produção. O Antônio já está conosco aí? Temos? Não? Bom, vamos prosseguir aqui. Vamos falar sobre Plano Safra. Plano Safra que é importantíssimo, e o orçamento de 2021, que ainda está em debate, ele gerou uma dúvida em relação aos valores que vão ser utilizados aí, abrindo um buraco que pode gerar, talvez, alguns avaliam, problemas. Eu gostaria das impressões de vocês, primeiro da importância do Plano Safra, segundo, dessa questão orçamentária. E eu vou pedir licença para o Beto e para o Elton e aproveitar o deputado Alceu, já que o orçamento é uma pauta do Congresso Nacional, começar por aí. Deputado, esse orçamento tão problemático, agora vem uma PEC aí que estão dizendo que vai furar teto, é um orçamento que me parece muito problemático do ponto de vista da viabilidade dele. Aqui o ponto é, falta recurso para o Plano Safra? Não se trata disso. Na verdade, o que aconteceu foi que aproveitaram o orçamento, na verdade, é uma peça extremamente complexa e não raro ele tem sido votado no Congresso numa sessão relâmpago. Vota-se, ele vem a ideia que se tem é que veio do Poder Executivo, o Poder Executivo trabalhou com o relator do orçamento, há acordo entre as partes e é por isso que se vota desta forma. O que aconteceu este ano? O tal de acordo que alguns dizem que há, não houve. Tá? E então, o recurso definido para emendas parlamentares, para que os deputados disponham para os seus redutos eleitorais, e é bom que se diga, isso não é democrático, porque tem uns que levam muito mais, eles acabaram sangrando o orçamento, tirando de lugares onde não poderia ser reduzido. Um deles é certamente o Plano Safra, quando se trata da agricultura familiar, recursos para esta área. Também para a área de pesquisa tiraram recurso. E nós agora o que estamos dizendo é que nós queremos a recomposição orçamentária.
esses espaços não poderão ser ocupados com outros meios, nem com emenda parlamentar, nem com recurso de livre decisão. Não pode haver assim. Tem que estar numa peça orçamentária e, portanto, tem que acompanhar. Ou se veta esta parte no orçamento, ou se faz um PLN imediatamente recompondo o orçamento e recolocando esses valores. Basta para isso que o relator do orçamento permita a realocação de 12 a 14 bilhões de reais. E é possível fazer isso, deputado? Com certeza, é possível. Agora, há entre o presidente da Câmara e a economia um impasse com relação a isso, que é um diz que prometeu e o outro diz que não, mas nós, é claro que estamos tratando do processo da agricultura brasileira, precisamos perceber o seguinte, a nossa agricultura deputado, neste ano, deixa eu aproveitar e perguntar, vai passar de 1 trilhão. Nesse contexto da falta de recursos para o Plano Safra, está se falando da possibilidade até de se gerar uma pedalada fiscal, como aconteceu na época da Dilma. E aí? Não tem nenhum risco a esse respeito. Na verdade, a pedalada fiscal, quando se vai fazer, porque certamente as pessoas fizeram propositadamente. O presidente Bolsonaro está muito bem avisado dos riscos que tem para não incorrer nesses riscos. Portanto, isto é uma bela peça jornalística, é uma possibilidade real, mas não acontecerá. Com certeza não. Eu perguntei porque vi uma manifestação do secretário do Tesouro sobre isso. Quer dizer, ele manifestou a possibilidade de um eventual crime de responsabilidade. E daí, quando veio a declaração do Ministério da Economia... o presidente da República sancionando o orçamento tal como está. Perfeito. Tá? Esta é a condição para que se tenha pedaladas. Tá? Se ele oferecer vetos, né, para evitar que se estoure o teto, se ele oferecer vetos, ele recompõe o orçamento, e se ele não puder oferecer vetos específicos, ele terá que mandar um PLN imediatamente recompondo o orçamento, tirando de um lugar e colocando no outro para financiar. Porque ele não pode ter um orçamento maior do que da realidade de execução. Porque isso sim seria uma pedalada. Nós não teremos esse dinheiro e aí se cria uma receita fictícia para dar guarida à despesa que se deseja fazer. Vamos ouvir o deputado Elton Weber. Deputado, sua avaliação é sobre o Plano Safra. Bem, Magalossi e a todos que nos acompanham, eu vou na linha daquilo que nós temos visto e, em primeiro lugar, enfatizando de que o Plano Safra é de suma importância para a agricultura brasileira, especialmente no Rio Grande do Sul. Sim. Se nós retornarmos aos anos 96, 97, 8, até 2000 e pouco mais para dentro do ano 2000, nós chegávamos no Rio Grande do Sul consumir ou acessar em torno de 25%, 30% do total do Plano Safra brasileiro da agricultura familiar e também da agricultura patronal, porque nós tínhamos e temos ainda hoje uma estrutura capilar de levar crédito ao agricultor, e o agricultor gaúcho e da região sul foram os primeiros a se incorporar nessa sistemática do Plano Safra que existe. Com certeza preocupa a questão que o deputado Alceu Moreira levanta sobre o orçamento. Eu espero que nós tenhamos uma solução rápida para a questão do orçamento, para que nós não tenhamos um corte, vou dizer aqui o número, de recursos de equalização de juros para o Plano Safra da Agricultura Familiar de 39,8%, quase 40%. Isso é muito ruim. Primeiro, pela questão de juros, que pode ser mais alta do que foi até então, até o último Plano Safra, pode aumentar. Segundo, quando o agente financeiro perceber que não vai ter equalização para tudo, nós talvez cheguemos a não fechar o próximo Plano Safra 21, 22, com dinheiro para o agricultor. Podemos chegar, quem sabe, nos últimos 3, 4 meses, sem esse recurso. Então, eu espero que isso a gente consiga resolver, porque isso é um problema grave. Os números da agricultura e pecuária no estado do Rio Grande do Sul e brasileira, neste ano, do arroz, do milho, da soja, de outros setores, eles estão daquilo que nós precisamos ter. A rentabilidade da agricultura, ela agora está num patamar que deve estar. Porque nós amargamos o setor primário também muitos anos de perdas. O produtor de arroz, ele está recuperando perdas que ele teve.
outros setores também com os preços que tem agora. O dólar, oferta, consumo, tudo isso faz parte desse contexto. E nós não podemos ter um problema no Plano Safra, porque este 1 trilhão de faturamento que podemos ter e que vamos ter e já estamos aí tendo de safras da agricultura, do setor primário e pecuária junto, isto com certeza se pode e se dá porque se tem um plano safra de segurança para quem produz. Então, nós não podemos mexer naquilo que está dando certo. Mesmo que muitos digam, o agro está muito bem, a agricultura familiar, a exportação, soja, milho, cereais, está tudo muito bem. Ok, estamos bem. Agora, se nós mexermos muito naquilo que está funcionando, nós vamos, com certeza, ter as consequências econômicas. Se o setor primário não for bem, todos os demais setores têm problema. Não só na questão do alimento, principalmente na questão do alimento. Porque durante a pandemia e a Covid, eu lembro um ano atrás, Guilherme, Magalossi e Beto, Alceu Moreira, Antônio da Lúcia já estiveram conosco, uma das perguntas que nos faziam quando começou a questão do Covid, do coronavírus, será que não vai ter desabastecimento? Eu sempre dizia que não. E não vai ter mesmo. Por quê? Porque a nossa estrutura de agricultura, pecuária e produção de alimentos é muito robusta. E se o agricultor tiver condições, por isso que enfatizamos aqui o Plano Safra, redução que houve ou que está prevista para esse Plano Safra, tendo condições, nós vamos produzir para comer no nosso país, não vai desabastecer os supermercados e vamos continuar exportando as commodities, cereais, carnes e tantos outros. Então, eu queria fazer este comentário positivo do cenário que se vive, mas preocupado com a questão da possibilidade de redução de apoio financeiro para o Plano Safra, seguro agrícola e as políticas públicas de apoio ao setor, especialmente da agricultura familiar, mas também como um todo para a nossa agropecuária gaúcha e brasileira. Aliás, eu acho que é importante fazer esse apontamento aqui. A agricultura brasileira, ela é altamente competitiva, ela é um case internacional de qualidade e sucesso, desde os pequenos empreendedores rurais até os grandes. E a vitória do setor agrícola na sociedade se dá pelo fato, principalmente, de nós termos uma grande oferta de produtos e eles serem acessíveis, e eu acho que eles devem ser prestigiados com investimento para manterem esse patamar de qualidade que fez com que se transformassem em competidores temíveis, que os digam os agricultores franceses, que, aliás, não gostam muito da produção brasileira porque eles perdem divisas. Então, eu acho que deve haver um esforço aí para que o investimento na agricultura se mantenha no patamar que a gente conhece. Deputado Beto Fantinel. Bom, Macalossi, acho que foi muito bem delineado pelo deputado Alceu Moreira, pelo nosso presidente da Frente Parlamentar de Agricultura do Rio Grande do Sul, que eu faço muita satisfação de ser o vice do Elton Weber, nosso deputado. Esse é um assunto que preocupa. Eu e o deputado Elton Weber nos reunimos na Assembleia para que nós tratássemos desse tema, conversamos com o deputado Alceu Moreira, conversamos com o governo federal. A peça original do orçamento teve um corte de 26% no Plano Safra. Só na subvenção do PRONAF, que é da agricultura familiar, foi mais de 1 bilhão e 300 milhões de corte. Isso vai fazer, Macalossi, que os juros praticados sejam juros próximos ao que oferta hoje o banco a um empréstimo normal. Isso vai fazer com que os produtos sejam pressionados a um aumento, a gente vai ter inflação, a gente vai partir para um processo que desagrega muito desse momento que a gente está vivendo. Quando a gente diz que o setor produtivo vive um bom momento de ganhos, a gente tem que fazer uma reflexão, né, dos dias de derrota, né, porque se estamos vivendo glórias hoje, nós passamos por bons anos que o setor primário sofreu com os preços, com dificuldade, e nós precisamos prestigiar o setor produtivo primário, que é responsável por praticamente 50%, 48,5% do nosso PIB do Rio Grande do Sul. Então, nós confiamos muito na articulação
do nosso deputado Alceu Moreira, da FPA, do Congresso Nacional, do Governo Federal, para que a gente possa recompor esse valor do Plano Safra e, desta forma, manter nosso setor primário competitivo, podendo aí socorrer, financiar, subsidiar a nossa produção, que é essencial para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Mesmo nos momentos mais difíceis, Macalossi, nós temos o setor primário fazendo as entregas, mantendo a arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul, né? Esse ano, se eu não me engano, desculpe, vocês talvez possam me corrigir, mas manteve o patamar de crescimento, mesmo na crise. Ampliou. Ampliou, né? É extraordinário, eu devo dizer, o desempenho. O agricultor não parou, né? O deputado Elton Weber disse bem, as pessoas apostavam por um desabastecimento, o setor primário não parou, a agropecuária não parou, abasteceu, cumpriu com louvor esse momento que muitos setores pararam da pandemia, o agricultor não se furtou de produzir e entregar para a sociedade. Isso, uma vez que não houve o desabastecimento, as pessoas muitas vezes não valorizam tanto quanto deviam valorizar. E o agro brasileiro, por muitas e muitas vezes, e tu colocaste muito bem, né, a gente tem uma inveja internacional, o agro sofre ataques internacionais e também de dentro, das vezes de pessoas... Vejo a Anitta... Lembra quando falavam Vocês lembram quando falavam da vaca louca que tinha aqui no Brasil? Os caras inventaram que tinha, porque eles não queriam competição da carne brasileira. Nós tivemos problema na vaca louca, no café, em outros tantos problemas que as pessoas enxertam algum problema para poder competir com a produção nacional. Nós somos a excelência, o setor primário sustenta, eu brinco das vezes, que o setor primário gaúcho sustenta a nossa máquina pública pesada, engessada, burocrática, mas os agricultores, a agropecuária gaúcha, entrega aí o desenvolvimento todo ano, e se esse ano tem ganhos, a gente também tem que lembrar que aumentou o custo da produção e também que o setor teve muitos anos de dificuldade. Então, todos os nossos esforços é no sentido de que nós possamos não só acompanhar, mas pressionar, estarmos lado a lado. Conversei com o deputado Elton Weber, que está aqui com a gente, que nós vamos fazer uma reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, vamos convidar o deputado Alceu Moreira, FPA, do Congresso Nacional, para que nós possamos pressionar e que o governo recompõe esses valores, para que nós possamos dar tranquilidade ao setor que vem cumprindo a sua missão e entregando alimentos e mantendo o nosso país em condição de avançar. E a gente deve isso ao setor primário, e nada mais justo do que a gente recompor o Plano Safra, né, que já vendo um processo que poderia ser mais, né, já não ia ser o suficiente, mas nós queremos pelo menos que se mantenha aquela peça original dos 10 bi e 200 milhões, que era a peça original, e que nós tivemos um corte de 26% do relator do orçamento. Antônio da Luz, seja muito bem-vindo, economista, está aqui conosco. Eu gostaria de aproveitar mais um economista aqui no programa e perguntar, vê risco de pedalada aí na questão do Plano Safra? O deputado Alceu Moreira disse que não vai ter pedalada. Perfeito. E tu, o que tu achas? Boa noite. Tem que habilitar o áudio, Antônio. Eu acho que o teu áudio está desabilitado. Habilita aí para nós. Agora sim. Tá habilitado agora? Agora sim. Então, boa noite, Macalossi, boa noite, deputado Beto Fanchel. Quero cumprimentar o deputado Elton Weber, o deputado Alceu Moreira, o deputado Fanchel, que estou conhecendo agora seu trabalho parlamentar, o deputado Weber e o deputado Alceu Moreira já conheço de longa data, e não só tenho uma grande admiração pelo trabalho, como também são pessoas que eu nutro muito respeito e admiração pelas figuras, independente da posição política. O que o deputado Alceu Moreira falou, e me corrija o próprio deputado se eu estiver errado, é que não terá pedalada fiscal, porque ele, politicamente, acredita que o presidente não vai assinar esse absurdo desse orçamento. Então, sob esse ponto de partida, eu também acho que não haverá pedalada fiscal, porque o presidente não sancionará esse absurdo que foi feito pelo Congresso Nacional ao construir este orçamento. E isso é um absurdo, em primeiro lugar, e eu vou deixar as questões da agricultura para depois. Quero focar, em primeiro lugar, o seguinte: nós estamos no dia 13 de abril de 2021,
e não aprovamos o orçamento de 21. Ou seja, nós, muito em breve, vamos começar as discussões do orçamento de 2022 e não aprovamos ainda o de 2021. Então, isso mostra, em primeiro lugar, uma desorganização política enorme por parte do Congresso Nacional. E aqui não é nenhuma crítica ao deputado Alceu Moreira, que eu tenho certeza que se fosse presidente da Câmara não seria essa zoeira que está o Congresso Nacional nesses últimos anos. Nós estamos em abril, no 4º mês do ano, sem orçamento. Então, começa por aí. Aí o Congresso Nacional produz, o senador Márcio Bittar elabora, relata um orçamento em que de emendas parlamentares tem 48,8 bilhões de reais. Quando a ex-presidente Dilma tentou comprar o fim do impeachment, ou a votação no não para o impeachment, ela teve a desfaçatez de assinar um orçamento de 6 bilhões. 6. O presidente Temer, para passar a reforma da Previdência, que depois terminou sendo aprovada nos primeiros dias do governo Bolsonaro, reforma trabalhista, isso e aquilo, um monte de reforma, 13. Nós estamos com 48,8 bilhões agora. Né? Acho que vai ser votado uma coisa incrível. O Brasil vai passar a China e Estados Unidos, pelo jeito, com isso que deve ser votado em seguida. Porque com 48,8 bilhões de emendas, só pode. E quando nós olhamos a questão orçamentária, a grande preocupação que nós temos é a seguinte: nós estamos numa situação grave. Que situação grave é essa? Nós fizemos déficits primários em 2014, 15, 16, 17, 18, 19. 20 era um ano para a gente fechar quase no zero, e 21 nós voltarmos a fazer o superávit. Com isso, a nossa dívida, por conta dos déficits, explodiu nos últimos anos. Só que se isso não bastasse, nós tivemos uma pandemia no ano passado que exigiu ações do governo corretas, não tem nenhuma crítica a elas, como foi o caso do Pronamp, como foi o caso do BEM, como foi o caso do auxílio emergencial, que é o mais vistoso deles, como é o caso do auxílio a estados e municípios. Essas medidas que foram importantes, a projeção do PIB para o país no ano passado era de 9,5% de queda, caiu 4,1%, né? E essa diferença se deve justamente às medidas que foram tomadas. Só que também a gente fecha o ano de 2020, que antes da pandemia se esperava chegar mais perto do zero, do equilíbrio fiscal, nós fechamos com um déficit de 700 bilhões de reais. Sim, o fôlego fiscal é mais curto. O fôlego fiscal é mais curto. A gente perdeu toda a economia de uma década com a reforma da Previdência em um ano. Exatamente. Então, o que nós poderíamos, em tese, né, se seguíssemos fazendo déficit, que é um absurdo, nós levaríamos 10 anos para fazer o que a gente fez ano passado em termos de déficit. Então, a dívida do Brasil explodiu. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é o seguinte: nós tínhamos uma Selic caindo. Com uma Selic caindo, eu tenho um serviço da dívida também caindo, porque eu vou pagar menos juros. Só que agora eu tenho uma dívida muito maior e uma taxa Selic subindo. Ou seja, eu vou tirar bilhões de reais, muitos, centenas de bilhões de reais do orçamento da educação, da saúde, da segurança, aquela coisa toda, para pagar dívida. E essa dívida, e tomara que a gente não vá para o caminho que tomou a Argentina, que o próprio Brasil fazia nos anos 80, aquela barbaridade, de achar que a culpa é dos investidores. Não, vamos dar calote, queremos auditoria. Isso é coisa de gente caloteira, né? Gente mal pagadora, caloteira, adora fazer esses mise-en-scènes todos aí. Agora, na verdade, nós temos que pagar o que a gente deve para a justa, porque ninguém nos ofereceu dinheiro. Nós imploramos para pegar emprestado.
agora é hora de pagar. Bom, se eu preciso pagar a dívida, eu preciso, então, do meu orçamento. Se tem um momento que eu preciso fazer um orçamento bem feito, é agora. Porque eu tenho um problema grave fiscal para resolver. E o que acontece? Nós estamos no dia 13 de abril sem ter o orçamento aprovado. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2 é que, aliás, esse já é o ponto número 2. Agora vamos para o ponto número 3. O relator Márcio Bittar, mancomunado com alguns outros parlamentares do grupo dele, ou que tem certos interesses junto ao orçamento sair do jeito que ficou, ele simplesmente sonega, digamos assim, a realidade sobre o tamanho da despesa pública. E aí, então, diminui e corta despesas obrigatórias, que o governo não tem escolha, ele tem que pagar, E ele vai lá, e aí, trazendo o exemplo da agricultura, mas as barbaridades estão no orçamento inteiro, o que acontece? Se nós formos olhar o tamanho do orçamento da agricultura, ele não diminuiu tanto. Mas o que foi feito? Eu corto uma verba que é essencial, que é o dinheiro do Pronaf, né? Sabendo que ali eu vou atingir milhares de produtores, sabendo que aquilo ali não vai ficar assim, que vai ter uma enorme de uma resposta, mas eu vou lá e boto mais dinheiro numa rubrica que se chama, por exemplo, Fomento Agropecuário, que está dentro do Agropecuária Sustentável, que é o nome do programa, o programa orçamentário onde estão as rubricas da agricultura. Eu vou lá, tiro o dinheiro da subvenção econômica ao custeio da agricultura familiar e boto lá um fomento agropecuário. Por que isso? Porque daí eu deixo uma rubrica ali para quando faltar dinheiro lá na agricultura familiar, eu chamo um salvador da pátria. Aí eu vou lá, né, a ministra da Agricultura, o presidente da Frente Parlamentar, o presidente da CNA, os presidentes das federações, os deputados do agro, como o deputado Alceu Moreira. Aí a gente faz uma linha de pessoas de joelhos, com pires na mão, aí a gente implora para algum salvador da pátria botar o dinheiro que já era dali, ali. Aí o que ele vai fazer? Eu salvei a agricultura familiar. Ele vai botar um outdoor, que nem um determinado parlamentar botou um outdoor absurdo lá na Estrada do Mar, assim, uma coisa nojenta de ver. Pois muito bem, aí bota um outdoor, eu salvei a agricultura familiar, foi graças à minha emenda, ou seja, eu devolvo para ti o que já é teu, mas eu faço todo um carnaval. E quando um presidente da República sanciona um orçamento que tem um vício claro, que todo mundo sabe que esse orçamento é inexequível, que o déficit é bem maior do que o que foi colocado lá, porque os cortes que estão feitos lá são em áreas que não se pode cortar. Olha, o que eu estou dizendo? Concluindo, o que eu estou fazendo? Pedalada fiscal, crime de responsabilidade. Mas eu concordo com o deputado Alceu Moreira que eu duvido que o presidente Bolsonaro vai pisar numa casca de banana tão óbvia como essa. Deputado Alceu Moreira, precisamos de salvadores da pátria nessas questões aí ou tem uma visão diferente? Temos o deputado? Está me ouvindo agora? Sim, deputado. Tá bem. Para a gente voltar a conversar sobre isso, nós temos que remontar a cultura política. E há um grupo de parlamentares do Senado e na Câmara que consideram que mandatos é ponto comercial. Tá? O mandato é um ponto comercial. Então ele tem que negociar. Ponto comercial. Essa é uma boa frase. Eu preciso negociar com você. Não tem que negociar nada. Né? Que negociar? Não tem negócio. Tá?
Mas ele acha o seguinte: se ele puder fazer um orçamento em que lhe dê bilhões de reais para ele colocar nas suas bases eleitorais e ser recebido com bando de música, isto lhe garante o próximo mandato e algumas cositas mais, tá? Então, eles trabalham desta forma. Se olhar a execução orçamentária para os estados do Nordeste, tu vai perceber claramente que a execução do orçamento pende a balança para o lado de lá. Eu não estou falando de nenhuma crítica a eles. Eles têm uma cultura política de fazer isso. O que aconteceu nos últimos dois orçamentos? No ano passado, nós eles também têm sobre-representação, né? É importante dizer. Eles têm sobre-representação. Com certeza. Aliás, isso facilita. Um diz que está certo e o outro concorda, tá? Então é o seguinte, no ano passado, se vocês se lembram do passado, na feitura do orçamento, já o orçamento ficou com um problema. Durante todo o ano, o executivo tinha que ter um chapéu na mão pedindo para o relator do orçamento para tirar dinheiro daqui e passar para lá. Tá? Este ano, na verdade, só carregaram na tinta, muito mais do que isso. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? No caso da agricultura familiar, a gente está falando disso, além das questões de reorganizar o orçamento, que a peça que foi votada, que nós votamos numa votação simbólica, porque o orçamento, essa coisa tão importante, é votado pelos parlamentares numa votação simbólica, eles terminam o relatório às 7 horas da noite e às 8 é votado no parlamento. É cultural isto. Parece que esta peça foi feita para alguns, né? Todos os partidos envolvidos lá, com seus técnicos disponíveis, têm acesso ao orçamento. E o que cabe para nós votar é isso, é uma coisa que tem que modificar. Nós não votaremos mais orçamento desta forma, sem que saber o que tem dentro, porque isso, na verdade, é uma irresponsabilidade. Mas nós temos outras questões, Macalossi, que é o seguinte: nós falamos do Pronaf e nós falamos em juro de 2%. É verdade isso? É. Para o produtor do pronafiano é 2%, 3%. Só que para o governo custa 7%. Porque o Banco do Brasil ou qualquer outro banco que trabalha com esse orçamento, ele paga de spread, 7%. A taxa Selic é 2,5% e ele vai pagar 9,5% para ter esse dinheiro. Tá? Então, o que nós estamos trabalhando agora, e eu gostaria que o Antônio pudesse falar logo depois sobre isso, estamos indo para o mercado de capital. Nós também queremos fundo igual ao fundo imobiliário. Nós também queremos financiar a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira, com esse recurso. Há pouco tempo eu vi o meu querido economista que teve que sair, dizendo o seguinte: olha, o dinheiro isso, porque tem mais liquidez. Não. Tem 4 trilhões de liquidez de recursos sendo aplicados nos seus mercados a taxa negativa. Vai me dizer que nós colocamos um papel com alta segurança, assinado pelo BNDES no mercado, e eles vão deixar de comprar com uma agricultura como a nossa? Claro que não. Então nós temos que sair do banco de balcão. O que é o banco de balcão? O banco de balcão exige, por exemplo, que o cidadão que planta milho todo ano na mesma propriedade, todo ano ele tem que fazer um projeto com agrônomo, como se ele fosse da ciência técnica, e o agrônomo cobra 2% para fazer isso, no escritório. Ele leva no banco e o banco cobra 0,5% para ler o processo. Depois o banco tem 1.000 papéis para ele assinar, e esses papéis custam em torno de 6% a 7% do valor do financiamento. Então, o dinheiro era 2%, já passou para 10%. Depois, ele tem mais seguro, ele tem mais uma série de penduricalhos, e quando chega no produtor está 17%. Nós temos que tirar o sócio oculto, o cartório bonito, cheio de carimbo, né? O banco no seu spread, gente que nunca plantou, não quer saber se choveu, se deu seca, ganha muito mais dinheiro com a agricultura do que o produtor rural. E nós não podemos mais permitir isso. Por isso nós queremos ir para o mercado de capital, nós queremos disputar esse mercado com bilhões de dólares disponível, porque a nossa agricultura é competitiva, rentável, saudável e garantida. E, portanto, nós temos condição de ser financiado com juros de 2% ou 3%, e é uma grande rentabilidade. Pergunte para o japonês se ele colocasse os dólares que ele tem disponível no Brasil para ter rendimento de 50% do capital, quer dizer, ele coloca a 3%, quando a taxa Selic é 2%, se ele não ficaria louco de feliz. Com certeza sim. E nós não vamos continuar pagando 15%, 16%, com certeza não. Antônio da Luz, vamos lá.
uma visão e que tivemos a sorte de encontrar o deputado Alceu Moreira presidindo a frente parlamentar, que comunga com essas ideias e nos deu uma contribuição que sem a qual era impossível chegarmos nesse fim que chegamos nesta semana que passou, justamente uma ponte entre o agronegócio brasileiro e o mercado de capitais. Hoje, o agronegócio se financia em bancos. Se fala muito do Plano Safra, né? O Plano Safra, ele é anunciado 200 e poucos bilhões, mas efetivamente o que tem lá, que realmente sai, é cerca de 170. Mas é isso há muito tempo, é 170. Mas vocês mesmos falavam antes de mim que o agronegócio faturou 1 tri. Esse ano vai faturar 1 tri, vai mais de 1 tri. Nós não temos mais como ficar só naquela coisa do Plano Safra. Aquilo lá na agricultura brasileira dos anos 80, anos 90, ok, mas não dá. A gente tem que buscar alternativas. E nós entendemos que o mercado de capitais, que tem um excesso de liquidez, e é um excesso de liquidez mundial, inclusive está na The Economist desse mês, deputado aqui concordando com o seu ponto, a The Economist traz uma matéria justamente falando da preocupação dos bancos americanos com excesso de liquidez lá nos Estados Unidos. Então, agora imagina Europa, imagina Japão, né? Mas, enfim, nós temos um excesso de liquidez no mundo. E o Brasil, o que ele busca? Ele precisa, o investidor precisa colocar dinheiro em operações que não são mais aquelas papai e mamãe que nós tínhamos no Brasil. Bota o dinheiro no Tesouro Selic, tchau, não preciso fazer mais nada. Não, agora tem que encontrar boas alternativas. E nós fizemos montamos uma operação que foi liquidada na semana passada, que contou com a indispensável ajuda do deputado Alceu Moreira, assim como também tivemos a imprescindível participação da ministra, do presidente do BNDES, o Montesano, o senador Luiz Carlos Reis também nos ajudou bastante. A operação é a seguinte: os produtores, ao invés de baterem na porta do banco para pedir dinheiro, pegar todos esses penduricalhos que o deputado Alceu Moreira falou, ele entrega a alma lá, não, para pegar um dinheiro para comprar insumo, ele já vai onde ele compra insumo, na cooperativa, na revenda, enfim, ele já vai. Lá ele vai pagar no prazo safra, ou seja, pega os insumos agora para pagar quando colher. Só que o que ele dá em troca? Ele dá um recebível, ele dá uma CPR, Cédula de Produtor Rural. E essa empresa vai buscar uma securitizadora que securitiza essa carteira de recebíveis, porque vai pegar ali de 100, 200, 1.000 produtores, vai transformar aquele monte de CPRs num único papel, que é o CRA. O CRA é um título de valor imobiliário, assim como é o CRI, que é um título do imobiliário, tem o CRA do agronegócio. E ele é um título de valor imobiliário, que é vendido no mercado, assim como ações, assim como debêntures, enfim, no mercado aberto, né? Então, nós levamos esse CRA a mercado, ele é comprado e o investidor tem uma garantia do BNDES. Uma garantia, ou seja, o risco do investidor não é uma carteira de produtores que ele não conhece, o risco é BNDES. Muito bem. E o BNDES não faz isso de graça, o BNDES cobra para fazer, então não tem subsídio. O BNDES cobra, só que ele cobra 1,5%, mas como ele está dando a garantia dele, o juro cai uns 5%, 6%. A diferença do mercado com a garantia do BNDES, porque daí a operação passa a ter risco BNDES. E o BNDES é AAA. Então, a gente consegue trazer dinheiro do mercado de capitais para financiar o produtor rural através de uma empresa que não é um banco, com a garantia do BNDES, que o papel dele é fazer esse juro cair, assumindo o risco do investidor. Então, é uma operação que não é algo que é para o futuro, ela já foi liquidada, a primeira operação piloto foi liquidada semana passada, da cooperativa Cotrijal, e isto vai ao encontro da preocupação que nós, federação, a frente parlamentar,
da agropecuária, que até bem poucos dias era presidida pelo deputado Alceu Moreira, que a nossa preocupação é a seguinte: gente, o agronegócio está crescendo muito, muito mais rápido que a economia brasileira. Ou a gente busca recursos no mercado de capitais ou vai faltar. Vamos fazer cada um falar 2 vezes no programa, então vamos no bloco. Elton, deputado, está aí conosco, gostaria das suas impressões também. Muito bem. Primeiro, depois da fala do deputado Alceu Moreira e do Antônio da Luz, dizer aqui que, com certeza, quando se pode e quando tem ideias novas, experiências novas de como conduzirmos a questão de um plano safra ou de recursos necessários para plantar, para depois a colheita e depois quitar as suas obrigações, e aquilo que o Antônio da Luz explicou, eu acho interessante. E que isso possa ser testado. E pelo que eu li na imprensa essa semana, eu vi que a cooperativa Cotrijal vai ter esse trabalho, e eu acredito que é uma coisa interessante e que precisa ser testada, e nós podermos acompanhar isto como mais uma alternativa para o produtor. E quem vai definir como ele vai fazer sempre é o produtor. É a mesma coisa que alguém dizer, não, o produtor tem que plantar arroz, se a soja der mais lucro, ele vai plantar soja. Então, eu creio que é importante isso. Mas nós não podemos desfocar do Plano Safra, que vem vindo e que é hoje uma prática normal. E quero só fazer uma ressalva aqui de que de 2013 para cá, o ano que tem a menor previsão para a agricultura familiar de equalização de recursos, Beto Fantinel, do que o nosso vice-presidente da FPA aqui na Assembleia, da Frente Parlamentar da Pecuária, é este ano. 2 bilhões, arredondando. E o menor número que nós chegamos foi a 2 bilhões e 700. Então, as experiências novas, as modalidades que podemos criar, elas têm que ser testadas e nós temos que incorporar ao nosso dia a dia. Eu acho que, inclusive, na reunião que nós deveremos fazer na semana que vem, já dita pelo Beto Fantinel, da Frente Parlamentar Gaúcha aqui da Assembleia, nós vamos tratar disso. Mas não podemos deixar de falar do Plano Safra, mesmo que ele, de fato, ele é muito bom para a agricultura e pecuária. Se não tivesse, era muito pior. Acho que aquilo que se conquistou e construiu é muito bom. Agora, com certeza, e eu concordo, é muito bom também para o agente financeiro. Porque dos 3, 4, 5, 6, quantos por cento se paga, dependendo da estrutura da propriedade, do agricultor familiar ou não, patronal, e que tipo de investimento nós vamos fazer, o que é pago a mais ainda pelo produtor, fora o que o governo coloca, é um monte de dinheiro. E isso chega, sim, a 10%. Chega, com certeza, a 10%, com seguro, crédito, mais o cartão que tem que fazer junto, o seguro de vida, que às vezes é imbuído junto. Essa é a realidade do nosso crédito. Mas não dá para transformar de uma hora tudo da forma como a gente gostaria, talvez, que fosse. E, por fim, aqui apenas colocar, e aqui foi colocado muito bem a questão do orçamento da União. É lamentável, sim, que estamos em abril e não temos aprovado o orçamento. Quero aqui dizer que a Assembleia Legislativa aprovou o orçamento para o Estado no final do ano passado ainda. E aqui no início do ano já se adequou ele a uma nova realidade, inclusive com números melhores do que estavam previstos. E na questão das emendas parlamentares, se os 40 bilhões previstos pelo relator, não tem como não dizer que isto é um absurdo. Porque normalmente o volume de recursos, pegando os 513 deputados, pela quota parlamentar que eles têm de emendas, mais os senadores, mais as bancadas de cada estado, não passaria de 15 bilhões. O deputado Alceu Moreira pode me corrigir, se for pelo normal. Porém, e aí vem a questão, tem sempre um grupo que se junta, e talvez independente de partidos, e que avança para cima do orçamento, nesse sentido, e coloca mais recursos. São, na minha opinião, grupos privilegiados, e que o executivo normalmente concorda. Não adianta dizer que não é. Tu acha que o executivo está à mercê desses lobbies, deputado Elton? Acho que é importante só deixar claro isso, Guilherme, e daí eu vou encerrando, dizendo que tudo o que nós pudermos fazer de inventar coisas novas, novas formas de trabalhar o Plano Safra, a nossa agricultura, a nossa pecuária, nós temos que fazer. Mas o governo
federal, as estruturas de governos têm que também fazer a sua parte. Para nós termos uma agricultura e pecuária forte, não dá para o Estado estar fora disso e, principalmente, não abrir, na questão de orçamento, para esses grupos de interesse da forma como está sendo feito. Se é 40 bilhões e pelo normal seria 15, nós sabemos onde está o problema. Então, o Executivo e o Legislativo devem fazer a sua parte também. Deputado, só para esse ponto, o senhor acredita que o Executivo é frágil ante o lobby de certos grupos? Com toda certeza. Se o Antônio da Luz, que eu respeito muito, é um grande economista, conhece o assunto, estamos falando de fato, eu verifiquei agora aqui, são 40 bilhões de emendas ao orçamento de parlamentares, e se o normal, pelo que a gente assiste, eu estou um pouco há 6 anos na política só, eu assisti, não poderia, pela cota normal de cada deputado, cada senador e dos estados, ser mais que 15. Então, o Executivo permite, ou ele se rende também a isto. Então, nós temos, Beto Fantinel, a solução dos 10, 12 bilhões que foram cortados, quase 27% na educação, também é um tema que a gente precisa conversar, e na agricultura, só da agricultura familiar, em quase 40% do orçamento de equalização para juros da agricultura. Então, sim, o governo se torna frágil e aceita muitas das vezes essas coisas. Beto Fantinel, para encerrar o bloco. Bom, depois dessas aulas, viu, da Luz, do Alceu, do deputado Elton Weber, na verdade, Macalossi, eu tive a oportunidade, e nesse sentido da fala do deputado Elton Weber, tive a oportunidade de estar na chefia da assessoria parlamentar do Ministério da Cidadania e acompanhar um pouco do dia a dia do governo federal e do parlamento também. E o governo está muito suscetível ao lobby, à pressão, à força do parlamento. E a gente sabe que as emendas e o governo virou refém de um processo que é institucionalizado e faz com que o governo fique suscetível ao lobby de certos interesses, né, que, enfim, entregam os recursos para suas bases, mas faz com que a gente não pratique com justiça a organização do orçamento da União. E essa começa pelo próprio desequilíbrio da representatividade, que é uma questão política, né? Estados como o Acre têm uma proporção de parlamentares violentamente maior que outros estados, como o Rio Grande do Sul, São Paulo, outros estados, pelas regras institucionais da nossa democracia, mas que faz com que esses estados e essas regiões tenham mais força política e busquem mais orçamento, porque cada vez que tem um debate de uma votação, de uma reforma, de um projeto importante para o governo vira refém dos parlamentares que praticam esse tipo de política, né? Eu aprendi isso com muita felicidade, tive uma escola do governador Sartori, né? E isso eu peguei um pouco a aversão a esse tipo de pressão praticada principalmente pelo parlamento, e não generalizo, a grande maioria são políticos que têm interesse em fazer o desenvolvimento do nosso país, mas tem aqueles grupos e aqueles parlamentares que fazem esse tipo de pressão, e como disse bem o deputado Elton Weber, a gente conhece o furo da bala, né, com a explicação do da Luz aí, na questão da recomposição orçamentária, dando um aumento expressivo para as emendas, tirando recursos de setores que são essencialmente importantes para o desenvolvimento da nossa agricultura, de forma muito clara, atacando o setor primário e a agricultura familiar também, que é uma agricultura suscetível a esse tipo de processo que descapitaliza, não permite o financiamento da produção a esse setor, que é um setor importante da agricultura do nosso estado do Rio Grande do Sul. E eu friso aqui, se nós temos ainda no Rio Grande do Sul um estado que consegue avançar, mesmo com todas as dificuldades, a gente deve para o setor primário. Se a gente tirar o financiamento, além de outras consequências que eu vejo toda vez eu falo, nós não temos uma estrutura adequada para o jovem no campo, não se tem um sinal de internet, de telefone, não se tem uma infraestrutura rural, uma pavimentação nas estradas. E a gente ainda desesperança estes jovens pela falta
de atenção, pela falta de compreensão do próprio governo e do parlamento sobre esse processo de financiamento da agricultura, nós vamos ter também uma saída do jovem do campo, um êxodo rural. Isso vai somente prejudicando o nosso setor primário e também, né, os nossos pequenos municípios, as nossas agriculturas familiares, que são suscetíveis a isso. E, consequentemente, também, certamente, nós teremos uma questão inflacionária, uma vez que o custo da produção a gente vai aumentar, né, os juros, e a gente falava aqui dos fundos do agronegócio, eu ainda não tenho, vejo com bons olhos e estou acompanhando e aprendendo pelas manifestações do Alceu, do Daluz, mas eu tenho ainda um questionamento sobre a terra, que pode nos explicar sobre a burocracia desse processo. Hoje, tradicionalmente, a busca pelo Pronaf, a busca pelo custeio, pelo seu recurso no balcão do banco, ele é mais claro, mais fácil, é uma coisa praticada, embora o deputado Alceu diga com muita clareza e com muita verdade que a gente encontra nesse balcão um sócio oculto, né? Que é todo um setor que vai cobrando, né, o carimbo, a participação da produção, sem nunca conhecer o que é a produção primária. Então, nós precisamos superar, tornar mais claro e a forma com que os agricultores vão conseguir acessar esses fundos, para que nós, aos poucos, deputado Elton Weber, a gente consiga dar outras opções ao nosso agricultor, que neste momento precisa do Plano Safra e que clama para que o governo federal recomponha o orçamento, para que juntos a gente consiga continuar avançando com o setor primário e que o agro continue sendo, que continue com a sua representatividade frente ao nosso PIB do estado, que é praticamente 50% do nosso PIB. O deputado Elton, mas o Rio Grande do Sul ele teve a maior safra rentável de soja, quer dizer, mesmo com essas dificuldades todas aí, aqui o estado do Rio Grande do Sul especificamente, as coisas vão indo bem até, né? Com certeza, nós não podemos estar falando negativamente da atividade. Eu acho que todo o nosso debate aqui, com todos que falaram nesta noite, nós estamos falando de alguns problemas, algumas situações que se constata e que nós precisamos estar atentos para que, de fato, a gente não vá para trás. A nossa safra de soja vai ser excelente, nós temos com boa produtividade, do milho também. O setor do frango e do suíno atravessa algumas dificuldades, sim, mais no quesito do preço das commodities, da soja e do milho, que são parte da ração, e do leite, com certeza também, mas a nossa safra de grãos e os preços do produto, como disse já anteriormente o deputado Alceu e os demais que me antecederam, nós estamos num patamar que nós precisávamos estar para podermos recuperar aquilo que no passado se perdeu e, ao mesmo tempo, também fazer frente aos novos custos de produção. O diesel e os insumos também têm aumentos. O câmbio, o dólar mais caro, aumenta o custo de produção. Embora que temos, com certeza, uma rentabilidade muito melhor nesses últimos períodos do que anteriormente. Então, positivamente a questão da safra e, como disseram outros já anteriormente, o agricultor gaúcho, o produtor gaúcho está fazendo a sua parte, certamente o produtor brasileiro também, e por isto, pelo cenário mundial também das próprias commodities e dos preços de oferta e procura, a China, que é um grande comprador, para recuperar seu setor da sinicultura e também por ser um grande consumidor de matérias-primas, ele sempre vai estar também comprando, e é bom que compre. E também nós precisávamos desse fôlego, especialmente também no arroz. Arroz é uma das atividades que muita gente saiu, inclusive foi para a soja. Da mesma forma como uma parte das áreas de pecuária, para a produção de bovinos de carnes, também migraram para a soja. Então, hoje nós somos um grande produtor de soja, um grande produtor de milho, de cereais, e precisamos continuar mantendo a nosso patamar para avançarmos ainda mais. Nós estamos, ano após ano, e o Antônio da Luz pode confirmar isto, ano após ano batendo recordes de produção.
e não esquecendo de produzir comida. E quando se fala do Plano Safra da agricultura familiar, é especialmente esse segmento que produz a comida do dia a dia. É mais uma característica também da agricultura familiar. Eu vou aproveitar, já que, né, Beto, só repete a pergunta que tu fizeste, já aproveitar o deputado e o Antônio da Luz, deputado federal, para que eles já respondam a questão da burocratização. Para acessar o fundo, né? Já que nós temos uma nova forma de financiar a produção primária, a minha dúvida é, e a burocracia, né? Porque hoje a gente acessa o balcão do banco e aí tem já zero. A facilidade. A minha dúvida, a burocracia para a gente buscar esse financiamento. Eu vou pedir só pro deputado, vou pedir pro deputado Alceu ser sucinto, assim como o Antônio da Luz, para a gente poder fazer o intervalo, depois a gente tem outras pautas. Vai lá, deputado Alceu. A burocracia é infinitamente menor. Quer dizer, se a cooperativa de Ibirubá, a cooperativa de Cruz Alta, qualquer das cooperativas, ou uma grande revenda, quiser fazer uma carteira, ela vai transformar a CPR, que é o documento que o produtor assina quando ele compra insumos, ele pega essa carteira, vai numa securitizadora, transforma em CRA e vai para o mercado com a garantia do BNDES. É muito menos burocratizado do que é hoje. Que ele tem que ir a cartório, que ele tem que preencher projeto, que ele tem que fazer uma série de coisas desnecessárias. Este modelo que nós estamos fazendo não é muito menos burocratizado, é muito melhor. Acontece, pessoal, que para nós ter acesso a este recurso, não pode reduzir o volume do Plano Safra. E, aliás, é uma coisa que tem que ser dizer clara, o dinheiro não vai sumir, pessoal. Não é o fato de estar 40 e poucos bilhões das emendas parlamentares que vai sumir o dinheiro, não. A execução orçamentária, se for assim, vai acontecer. A questão é que tu tira o poder de administração do recurso do Poder Executivo e faz a administração do recurso do orçamento na mão do parlamento. Então, nós temos que, como disse o Antônio da Luz, pedir o dinheiro que nós temos direito, chapéu na mão do relator do orçamento, para ele passar isso para nós de novo. Isso é um absurdo completo. A execução orçamentária é do Poder Executivo, não é do Poder Legislativo. O Legislativo pode ter todo o dinheiro do mundo e mesmo assim não consegue empenhar nem paga nada. Tem que passar pelo Poder Executivo. Logo, a peça orçamentária, mesmo que defina recurso republicano para os deputados, tanto de bancada quanto de natureza pessoal, mesmo que tenha emenda essa orçamentária para os deputados que têm situação ao governo, mesmo assim tem que ter lógica, tem que ter critério. Não pode avançar no orçamento e tirar recursos obrigatórios de todos os lados para fazer uma carteira gigante para a emenda parlamentar e deixar esses setores descobertos, que é isso que tem que recompor agora. Antônio da Luz, só para pontuar aí no final desse bloco aí, só para a gente encerrar a discussão relativa a isso. Bom, respondendo a pergunta do Beto, a burocracia nesta operação, que é diferenciada, é mais ou menos a mesma burocracia que nós temos. Imagina quando tu compra alguma coisa no cartão de crédito, né? O lojista ele vai receber só daqui uns 30 dias. E o lojista ele quer antecipar esses recebíveis, porque cada compra de cada pessoa é um recebível, ele vai receber daqui 30 dias. Ele quer antecipar lá da maquininha. É mais ou menos a mesma burocracia, ou seja, mínima. Agora, pergunta para o deputado Elton Weber, que é um profundo conhecedor dos processos da agricultura familiar, até porque ele é produtor familiar, ele vai ao banco tomar crédito, pergunta para ele o que é a burocracia infernal para te conseguir meia dúzia de pilas. Ali tu tem que preencher 800 mil coisas, tem que dar dinheiro para cartório, é um inferno na terra. Então nós estamos falando de dois modelos que se complementam, uma coisa não é para substituir a outra, são complementares, mas não tenho dúvida que à medida que esse novo for crescendo, vai ajudar o modelo atual a se reinventar e abrir mão de certos processos que são bons. E nessa questão orçamentária, para finalizar, Macalossi, eu quero chamar a atenção o seguinte, o deputado Alceu Moreira, ele falou muito bem como político, mas como um técnico da questão orçamentária, ele falou bem também, viu? Falou perfeitamente do assunto. Pô, quero aqui assinar embaixo da forma como ele está pronto para ser governador.
Da Luz, sou filho de agricultor, viu? Sou oriundo da agricultura familiar da grande Dona Francisca, então eu conheço um pouco da burocracia. Só para complementar aí a tua fala, dizer que eu conheço bem essa burocracia do vai e vem, da agência bancária para o cartório, para a Emater, para o sindicato e daqui e de lá, da burocracia que a gente tem para fazer o acesso, inclusive ao Pronaf. É complicado mesmo. É verdade, complicado. Elton, é complicado, deputado? E que eu posso dar aula sobre este tema, porque todos os anos a gente faz também. Então, eu quero mais uma vez enfatizar. Todas as ideias novas, como dito aqui pelo Antônio da Luz e explicado pelo deputado Alceu Moreira, nós temos que começar a trabalhar sim, inclusive para se tornar uma concorrência. Uma das coisas boas para um produtor, para o agricultor, é a concorrência. E ter concorrência com o sistema normal do financiamento do Plano Safra, através de outras modalidades, com a CPR, garantia com o PNDES, com certeza vai ser muito importante. E nós podemos ir adequando a cada momento as coisas como devem funcionar. Mas se nós conseguirmos vencer a burocracia, é muito importante, porque a coisa que menos o agricultor gosta e ninguém quer é burocracia. Ter que ir 3, 4 vezes ao banco para conseguir liberar um financiamento e ainda ter, como disse o deputado Alceu Moreira, se tiver 5 carimbos em cima e pago todas as taxinhas, vai embora, se não for isso. Ora, se eu vou comprar um carro, eu vou numa concessionária, eu saio de lá financiado indo para casa sem assinar nenhuma coisa em cartório praticamente. Porém, para a agricultura, às vezes até tem que empenhar a terra. Aí não dá mais. Empenhar a terra? Tem que pôr a terra em garantia. Imagina, tu coloca em garantia aquilo que é o fruto do teu trabalho, a base do teu sustento. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência. O bloco vai ser curto, o próximo, porque nós estouramos completamente o tempo. Com 4 convidados desse gabarito aqui no programa, não poderia ser diferente. Já retornamos. Muito bem, estamos de volta com o Cruzando as Conversas. Hoje nós estamos aqui com um elenco, né? Temos o deputado federal Alceu Moreira, deputado estadual Elton Weber, deputado estadual Beto Fantinel e o economista Antônio da Luz falando sobre economia, agricultura, pacto do Plano Safra, orçamento. Também tivemos a participação do Oscar Frank Júnior, economista da CDL. E eu quero mandar aqui um abraço para o Ademir Bareta e para o Lamana Paiva, que estão aqui na nossa audiência, mandando mensagens. Obrigado aí a ambos. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo Estruturas para Eventos e agora também fretes e cargas. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e pelas redes sociais @RDCTV Digital. Você também pode acessar o site do RDC Shopping, rdcshopping.com.br, é o marketplace do Rio Grande do Sul. Você encontra várias ofertas, produtos utilitários e serviços e promoções especiais. Água de Arcanjo, desconto de 15% nos kits presentes, de R$ 89 por R$ 75,65. Você pode parcelar em até 3 vezes. É só acessar lá rdcshopping.com.br para encontrar essas e outras ofertas. Muito bem, a produção preparou aqui alguns números relativos à produção. Eu queria colocar na tela só rapidamente, depois fazer uma análise geral, objetiva dos convidados, porque nós temos um bloco muito curto agora e nós já vamos ter que ir para as considerações finais na sequência, porque o nosso primeiro bloco foi muito extenso. Vamos botar aí o orçamento do Plano Safra, uma planilha completa que nós temos, que saiu. Então tá aí, as subvenções previstas no orçamento para 2021. Tá? Então, o prêmio do seguro rural, menos 7,9. Crédito para agricultura familiar, menos 35. Crédito para médios e grandes produtores, menos 28. Comercialização agropecuária, menos 6,9.
A soma total, menos 26,7. Ali estão os cortes do relator geral. Beto, rapidinho, cada 1 minuto para comentar. Vai lá, Beto. Acho que esse corte faz com que todos os parlamentares e todos aqueles que são afetados, como alguém disse antes, se mobilizem para que a gente recomponha esses valores e que a gente não afete a cadeia produtiva, que tem dado o retorno esperado para a sociedade, que certamente é responsável pelo maior movimento econômico nesse processo, principalmente no meio dessa pandemia, e dependendo dos nossos esforços, aqui, mesmo limitado, o Parlamento do Rio Grande do Sul, através da Frente Parlamentar da Agropecuária, liderada pelo deputado Elton Weber, onde eu faço, com muita alegria, faço companhia na vice-presidência ao deputado Elton Weber, a gente vai fazer um movimento, convidar o deputado Alceu, outras lideranças do Congresso, da Frente Parlamentar da Agropecuária, para que a gente se mobilize e mostre a importância disso, que é óbvia para o governo, mas não vai faltar mobilização política para que a gente possa recompor este orçamento e minimamente financiar esse setor que tem sustentado a estrutura pesada, burocrática, ineficiente do Estado ao longo do tempo. Ressalto mais uma vez, 48,5% do PIB do nosso Estado vem do setor primário e ele é responsável pelo sustento da nossa economia do Rio Grande do Sul. Da nossa parte, vamos fazer muito barulho, muita pressão para que nós juntos possamos superar esse momento e devolver, recompor esse orçamento para que os nossos agricultores, a nossa agricultura possa receber o financiamento e continuar aumentando a produção e o desenvolvimento da nossa economia do Estado. Deputado Alceu Moreira. Tá sem o áudio, deputado? Tem que habilitar ali, só para entrar com o microfone conosco. Aberto. Alô? Eu ouço o deputado. Agora ele ouço, deputado. Eu estou com o áudio aberto aqui. Agora está tudo ok. A primeira constatação que nós temos, duas eu queria fazer. Primeiro que nós estamos falando do financiamento da safra 21-22. Isso. Não dá para confundir com a safra que estamos colhendo agora. Essa já foi financiada. Segundo, nós vamos ter um volume de recurso da produção primária do Brasil este ano, mais de R$1 trilhão. E o financiamento do Plano Safra é 240 bi. Logo, é menos do que 24% de todo o financiamento. Então, tem um grupo de produtores que já se financia pelas trades, se financia de outras formas, os grandes produtores que não estão disputando esse capital aí. Tá? Terceiro, quando tu vai trabalhar com a safra rentável que nós tivemos esse ano e se projeta para o ano seguinte, tu compra a melhor semente, tu quer o melhor equipamento, tu quer usar a melhor tecnologia, tu quer botar o melhor dos nutrientes, porque tem valor. Ora, então, se o agricultor da agricultura familiar precisa mais de toda essa qualidade produtiva, tem que ter mais dinheiro para financiar e não menos. Com certeza não. Perfeito. Nós não aceitaremos isto. Esse orçamento da agricultura familiar tem que ser reposto e com sobras. Mais do que isso, nós precisamos aumentar o seguro agrícola. O seguro é garantia de o produtor não ter perda e está incluído na qualidade do crédito. Então, é preciso trabalhar isso. Eu acho, e eu tenho absoluta convicção disso, nós vamos recompor o orçamento, talvez com um pouco mais do que nós tínhamos no ano passado. Vamos trabalhar junto com a Tereza Cristina, junto com os setores, junto com os nossos militantes do Congresso Nacional e da Assembleia Legislativa, mas quero dizer para todos os produtores que é com certeza algo para dor de cabeça, mas que um Fontol vai acabar curando. Deputado Elton Weber. Eu penso e tenho a convicção que nós temos ainda as condições, e certamente a bancada gaúcha, o deputado Alceu Moreira, que está junto conosco no programa aqui, vão trabalhar muito, juntamente com as bancadas e os parlamentares de outros estados também, a nível de Câmara Federal, para recompor, sim, pelo menos o que nós já tínhamos, para que haja, de fato, recursos. Nós não podemos ter recursos faltando. É melhor ter sobrando, porque o que está sustentando a economia brasileira, não só neste período agora do ano 2020, com o Covid,
e o coronavírus, mas de anos anteriores também é o setor primário. Então, não podemos deixar que enfraqueça isso. Segundo, dizer aqui também que a única indústria a céu aberto é a agricultura, e a pecuária. Embora nós tenhamos alguns cultivos protegidos, algumas atividades frutíferas, ou enfim. Agora é uma indústria de céu aberto. Isso tem que ser levado em consideração. E aí eu quero também emendar no sentido da questão de nós avançarmos ainda mais nos programas de seguro, tanto dos intempéries climáticos, bem como também de garantia de renda. Creio que isto são temas ainda para frente que vamos trabalhar. Agradecer também ao convite e eu quero parabenizar a RDC TV por esta iniciativa e pelo trabalho que vocês fazem. Eu acredito que é conversando, fazendo bons debates que a gente constrói, cada um com a sua opinião, mas as opiniões, mesmo divergentes, na construção a gente consegue avançar com certeza mais ainda. E a Frente Parlamentar Agropecuária aqui da Assembleia Legislativa, a qual nós representamos junto com o Beto Fantinel e os demais colegas, vai estar atento, junto com a bancada federal, com as entidades como FETAG, Farsul e as demais, para também ajudar os parlamentares a corrigir essa questão do orçamento a nível de país. Antônio da Luz, só o ponto final, depois nós vamos para as despedidas. Ok, então eu vou tentar dar para o nosso telespectador uma dimensão do que nós estamos falando. O orçamento de 2020, ele foi de olha só o número, 3.580 bilhões de reais. 3,6 trilhões. O orçamento da agricultura, ou seja, tudo que o governo gasta com a agricultura, 15 bi. Isto dá 0,4% do orçamento. 0,4% do orçamento. Além do mais, nós temos que considerar o seguinte, só para o nosso telespectador ter dimensão das coisas. Se gasta mais do que o dobro com Bolsa Família do que com a agricultura, que é um setor econômico. E desses 15 bi, a maior parte desses 15 bi não chega no produtor, que é para pagar o salário dos funcionários do MAPA, da Embrapa, da Conab, todas as superintendências nos estados todos, os custos fixos da máquina pública, ou seja, o que sobra mesmo para ser agropecuária mesmo é uma mixaria. Mas tudo bem, 15 bi, 0,4% do orçamento. Aí o senador Márcio Bittar faz esses cortes de 2 bilhões e 700, que vocês bem relataram, que no fim das contas não mudam em nada o resultado final do orçamento, mas tudo bem. Aí ele vai lá e pega 2 bi desses cortes, que vocês botaram só os cortes, né? Mas eles aumentaram em outras rubricas, dentre elas o fomento agropecuário, e botaram 2 bi lá. Para quê? Para depois terem que implorar para que o relator coloque o dinheiro no lugar certo. Então, esse populismo orçamentário que foi feito é algo que não dá para nós aceitarmos, e é importante que a Frente Parlamentar da Agropecuária aqui do Estado, liderada pelo deputado Elton Weber e pelo deputado Beto Fantinel, estejam atentas para isso, bem como os nossos parlamentares da Frente Nacional, que estão atentos a isso, mas enquanto o cidadão não se der conta da barbaridade que estão fazendo no orçamento, dificilmente os parlamentares terão força para fazer a mudança tão necessária diante de um orçamento tão mal construído como foi esse. Antônio, obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite, Guilherme, quero agradecer a oportunidade de estar aqui no meio desses craques, parabéns à RDC e estamos sempre à disposição. Deputado Elton, muito obrigado também pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado e estamos à disposição para os debates daqui para frente. Foi uma alegria muito grande poder estar junto com Alceu Moreira, Antônio da Luz, Beto Fantinel e também o representante do CDL que estava conosco, e especialmente contigo, Guilherme Magalossi, que é um grande comunicador e um bom debatedor e condutor de debates e discussões. Um abraço a todos. Obrigado pelas palavras elogiosas, deputado, sempre muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer também a participação do deputado Alceu Moreira, e eu não posso deixar... Deputado Alceu, olha, a oportunidade jornalística é essa, então eu vou perguntar e o senhor responde da forma que achar. Semana passada tivemos aqui um debate sobre o PMDB
Tava aqui o Beto, tava o Marco Alba, e nós estávamos falando sobre a posição do MDB em relação à sucessão de Estado. Então eu vou lhe perguntar. O Gabriel Souza lançou o senhor como candidato dele. O senhor se lançará candidato ao governo do Estado com o apoio de Eduardo Leite? E, em contrapartida, o senhor apoiaria Eduardo Leite para a campanha presidencial? Essa é a pergunta. E obrigado pela participação. Em plena pandemia, eu vou cuidar da pandemia. Depois, a candidatura a governador sempre é muito menor do que o projeto a ser construído para o Estado. O primeiro debate que tem que fazer, inclusive interno e com os outros partidos, é que projeto nós vamos ter para o Rio Grande do Sul para tirar o Rio Grande do Sul das cordas. Nós temos que ir para o campo de luta, nós estamos há muito tempo nas cordas, tá? Então, eu não me ousaria dizer que eu sou candidato a isso ou aquilo neste momento, porque eu acho que é extemporâneo. Primeiro, nós temos que criar as condições. A eleição é no ano que vem, e pode, no ano que vem, as circunstâncias políticas indicar outras candidaturas que seriam muito melhor para o Rio Grande que a minha. Eu não tenho obsessão por isso. Só posso ser instrumento do conjunto, nada mais do que isso. Muito bem. Alceu, muito obrigado pela participação. Espero em breve tê-lo aqui no nosso estúdio. O maior prazer, sempre estarei, sempre que convidar. Um abraço. Muito bem, deputado Alceu Moreira. E, por fim, Beto Fantinel, repetindo aqui a participação no Cruzando as Conversas. Lhe agradeço também, Beto. Obrigado. Obrigado, Macalossi, pela oportunidade de estar aqui novamente. Vou repetir as palavras do deputado Elton Weber aí. Tu tem se destacado no jornalismo gaúcho, na imprensa, pela forma que conduz os debates e tão agradável e atraindo tantos telespectadores para acompanhar os teus debates, que tu conduz muito bem. Obrigado. Agradecer a oportunidade de estar com o Antônio da Luz, que é um grande economista. É uma alegria poder estar aqui aprendendo, acompanhando, junto com o deputado Elton Weber, presidente da FPA-RS. Agradeço a possibilidade de estar caminhando ao lado do deputado Elton Weber na construção de uma agricultura mais sólida, uma agropecuária mais sólida no Rio Grande, cada vez mais. E junto com o deputado Alceu Moreira, que foi nosso presidente da Frente Parlamentar de Agropecuária, alguém que tem sido um grande líder, nosso presidente do MDB, tem conduzido muito bem o MDB, alguém que é referência para muita gente no nosso Rio Grande do Sul. E Macalossi tem todas as qualidades para ser o nosso próximo governador. Então, quero agradecer a ti, quero agradecer ao Márcio Irion, que está nos acompanhando, mandou mensagem, nosso diretor-presidente da RDC, e dizer que é uma alegria poder estar discutindo com o Rio Grande do Sul, com essas figuras ilustres, e discutindo e debatendo com tantos telespectadores de tantas quantas partes do Rio Grande a gente pode perceber que estão participando pelos comentários, pelo Facebook e pelas redes sociais. Pela net também. Pela net também. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos, muito obrigado. Ô Beto, desculpa, eu vou lhe perguntar isso. Não tem a ver nem com política, nem com agricultura. Não, em parte tem a ver, talvez, com agricultura, mas tu é produtor de chopp. Ele me presenteou com um litrinho de chopp. Vou apreciá-lo depois. Chopp Moinho, cervejaria Moinho. Fazer propaganda ao vivo. Pode fazer. Produzida lá na 4ª Colônia de Imigração Italiana, na São João do Polese. Eu mais 2 amigos estamos produzindo chopp. Espero que tu dê o feedback para os telespectadores. Né? Vou tomar. Sou filho de agricultor, sou formado em técnica agropecuária, nasci em Dona Francisca e sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, tenho pós-graduação em Ciências Políticas. Cheguei na Assembleia Legislativa, mas antes nós já estávamos começando a montar uma fabriqueta de chopp artesanal para a gente degustar e presentear aos amigos. Poxa, eu agradeço e depois eu vou dar o feedback, mas eu tenho certeza que vai ser muito saboroso. Então, parabéns aí, muito bacana. Tem que ser o Cássio Pérez, nosso diretor de programação aqui, ó, tá aqui a pauta. Pode falar sobre o chopp no Santo Cervejeiro. Né? É isso aí. Vamos fazer um intervalo só para o encerramento do programa e já voltamos. Muito bem, hoje nós tivemos no programa uma bancada cheia. Oscar Frank, diretor econômico do CDL Porto Alegre, Antônio da Luz, economista, Beto Fantinel, deputado estadual, também Elton Weber, deputado estadual, e
Alceu Moreira, deputado federal. Uma grande bancada de convidados hoje falando sobre o setor da agricultura, plano safra, orçamento. Né? Espero que tenham gostado. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Amanhã o Cruzando as Conversas examina a volta às aulas, que está numa enorme discussão. Né? E me parece absolutamente sem sentido nenhum, visto os estudos que têm saído, mostrando que a quantidade de casos relativas ao ambiente escolar é mínima. Né? Então não faz a menor razão as escolas permanecerem fechadas, gerando prejuízos sociais de longa duração, que ainda nós não conseguimos nem dimensionar. E tem a questão da judicialização. Quer dizer, é uma ação de Estado, mas a partir do Executivo. Quem governa não é o Judiciário. Nós vamos tratar disso amanhã. Você é convidado a assistir. Boa noite. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.